Sempre entendemos que durante toda a história da humanidade, inúmeras guerras aconteceram, diversas batalhas foram traçadas por algum objetivo em comum, por ganância, por dinheiro, por propriedades, por posses e entre elas conhecemos as guerras civis, que entre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e as guerras pequenas que envolveram poucas nações. Os conflitos armados aconteceram por diferentes motivos, como desentendimento religioso, interesses político e econômico, disputas territoriais e rivalidade ética, entre outras nações. E o mundo sempre sofreu e foi abalado pelas guerras e esses conflitos que existiram. E observamos que dia por dia a palavra de Deus se cumpre em Mateus 24, que diz: vocês ouvirão falar de guerra e de rumores de guerra. Não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. No passado, o povo de Deus participava de guerra com apoio do Senhor. E será que isso significa que Deus apoia as guerras? Não, só que a palavra de Deus tem que se cumprir a respeito disso. Você tem passado por guerras espirituais, então é preciso saber se posicionar e não abrir mão de fatores essenciais para sair vitorioso. Na vida cristã, precisamos lembrar que batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Qualquer outro esforço será inútil e te deixará exausto. No Antigo Testamento é citado dezenas de batalhas do povo de Israel. E um personagem que me chamou muito a atenção foi o profeta Micaías. Micaías é um personagem pouco falado, mas muito bem falado. Na última passagem bíblica em que o seu nome é mencionado, ele se destaca como um servo fiel a Deus. Micaías foi um profeta que viveu em tempos de guerra. O texto sagrado diz que Israel e Judá se uniram para batalhar contra a Síria. A verdadeira batalha, porém, era espiritual. Micaías viveu em um tempo no qual a mentira, a idolatria e a imoralidade queriam se apossar da nação israelita. A guerra então era entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e Baal. Era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. O mesmo acontece com os cristãos de hoje. Jesus disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam marcados por guerras e rumores de guerra, e os conflitos entre as nações dominam realmente os noticiários atuais. Mas assim como nos tempos de Micaías, o verdadeiro conflito é espiritual. Vivemos em uma época na qual os valores morais são substituídos, comportamentos escandalosos são assumidos publicamente e aqueles que os adotam procuram impô-los à sociedade. A verdadeira batalha é pelos corações e mente dos homens. Ela não acontece em campos longínquos, e sim nas praças e ruas, nas salas de aula e em escritórios de trabalho, e estamos todos envolvidos. O que um cristão em tempo de guerra pode esperar? E o que é mais importante? O que esperar de um cristão em tempo de guerra? Podemos encontrar resposta para essas perguntas inspirando-nos no exemplo de Micaías. Hoje nós iremos aprender 3 atitudes em tempo de guerra que o cristão tem que ter. E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário se você gostou. Vamos lá! Primeira atitude: não pode se apegar a número, e sim a verdade. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe
e Josafá. Era um número expressivo, mas quem eram exatamente aqueles profetas? Sabemos que não eram profetas do Senhor, porque a este Jezebel havia matado. Mas também não eram profetas de Baal, porque estes Elias havia executado. Então, quem eram aqueles homens? Eram a pior espécie de profetas que existe. Falsos profetas. Eram profetas acomodados, vendidos, mercenários. Passavam-se por homem de Deus, mas não o conheciam. Sua preocupação era agradar os poderosos, dizer o que as pessoas queriam escutar. Estavam possuídos de um espírito de mentira e estavam em maioria. Micaías não se apegou a números, e sim à verdade. Ele estava em minoria, mas essa sempre foi e sempre será a situação dos servos de Deus. Então, apegou-se à verdade, mesmo sabendo que na sua época a maioria das pessoas preferiam escutar mentiras. Não devemos ter medo de defender a verdade. Não devemos ter receio de estar em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus e com a verdade. Quando vivemos para agradar a Deus, Deus se agrada de nós. E uma pessoa de quem Deus se agrada é uma pessoa quem Deus pode usar. Ele usou Micaías e deseja usar cada um de nós. A pergunta angustiada do piedoso rei Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Ecoa ao longo dos séculos e chega até nós. Será que todos se venderam? Será que todos estão preocupados em ser politicamente corretos? Será que todos estão decididos a falar o que a maioria quer ouvir? Será que não há um servo fiel a quem as pessoas possam consultar? Será que não há um cristão que se apegue à verdade? E por esse motivo, os cristãos vivem guerra não só no mundo, mas também guerra espiritual. A segunda atitude é conhecer e proclamar a palavra de Deus. Os cristãos da atualidade estão tendo muito problema por não conhecer e entender a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele doutrina a igreja de Éfeso dessa forma: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Micaías foi levado à presença dos reis, mas antes recebeu um conselho. Todos os profetas disseram a Acabe que ele está no caminho certo e que Deus aprova as suas ações. Falou o mensageiro: faça a mesma coisa, ou você vai se dar mal. A resposta de Micaías, porém, foi a de um autêntico homem de Deus: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Micaías compareceu diante do rei Josafá e do rei Acabe e, a princípio, repetiu as palavras dos falsos profetas. Porém, com um visível tom de ironia, Acabe identificou o sarcasmo da voz do profeta e exigiu que ele falasse sério. Micaías então entregou o recado do Senhor. Israel seria derrotado, Acabe seria morto e um espírito de mentira estava usando os 400 profetas a fim de tudo isso viesse a acontecer. Precisamos deixar claro que Deus não é mentiroso.
nem opera através de inverdades. O que esse texto nos fala é sobre a vontade permissiva de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Como servo de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer e proclamar a sua palavra. Não importa o que os homens pensam, devemos proclamar a verdade absoluta de Deus. E a terceira atitude é que devemos estar disposto a pagar o preço da sua fidelidade. Micaías apegou-se à verdade e proclamou a palavra de Deus. Isso teve um preço. Ele foi agredido por Zedequias e aprisionado por Acabe. Nós, servos e serva de Deus, precisamos saber que a fidelidade tem um custo. Por não falarmos o que o mundo quer ouvir, podemos ser criticados, perseguidos, processados ou encarcerados. De acordo com as Escrituras, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Seja em guerra, seja em batalha, o Senhor irá nos livrar de todos os levantes do inimigo e todas as guerras física e espiritual. Eu sou o Pastor Sandro. Deixe seu comentário dizendo eu creio. Você que é novo, se inscreva no meu canal. A paz do Senhor.